Bom, muito bem. O tema da noite, então, Espiritismo e o desafio do autoconhecimento. O objetivo da noite, então, hoje, meus amigos e minhas amigas, mais do que falar sobre o desafio do autoconhecimento, algo extremamente importante nas vidas de cada um de nós, essa palestra, nem palestrante sou, me considero, mas essa palestra, ela é muito mais do que uma palestra comum, e ao final eu procurarei deixar bem claro por que não é uma palestra. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É a expressão de uma urgência que estamos a perceber nessas caminhadas, nessas peregrinações pelo mundo, pedalando por esse mundo, no sentido literal, no sentido figurado, percebendo esta urgência que estamos a viver em termos de saúde, saúde mental, vida, paz para todos. E nesse sentido, como Kardec nos estimula a fazer as conexões com a filosofia, em todas as áreas do saber humano, eu trago uma fala do filósofo estoico Marco Aurélio, da sua obra Meditações, que nos diz que nada torna uma mente maior do que o poder de questionar todas as coisas que se apresentam na vida e, enquanto as examinamos, de refletir em simultâneo na composição do universo e em qual a função que essas coisas têm nele, na importância que tem para o todo. E Kardec nos fala, a fala clássica dele, que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Questionarmos tudo o que estamos a viver, tudo que estamos a enfrentar, e a razão caminhando lado a lado com a fé. E Joana nos dá o caminho das pedras nessa fala de hoje. Autoiluminação, autoconhecimento. Somos de parecer, diz a Joana de Ângeles, aliás, uma psicóloga e uma ambientalista de mãos cheias da espiritualidade, que somos de parecer que o sentido, o objetivo, o essencial é a autossuperação das paixões. A autoiluminação está em vermelho, porque é super importante, para bem discernir o que se deve e se pode fazer, para harmonizar-se em si mesmo em relação ao seu próximo e ao grupo social no qual se encontra, bem como a vida, a natureza e a Deus. Então, nesse sentido, um dos grandes objetivos dessa fala de hoje é despertar essa necessidade de questionarmos. Questionarmos o sistema sob o qual estamos vivendo no mundo atualmente. Que sistema é esse? Ele está nos levando aonde? Entender as crises, a série de crises que estamos a enfrentar nas diversas dimensões da vida e encarar, principalmente isso, encarar a realidade das conexões perdidas, que nós, humanidade, civilização, simplesmente estamos esquecendo dessas conexões, são fundamentais para a vida de todos nós. E como falamos de crises e a necessidade de entender estas crises, que são todas combinadas, todas absolutamente interligadas, e que são, por si só, as causas profundas de grandes males da humanidade, se não todos, vamos mencionar aqui brevemente algumas dessas dimensões, por exemplo, a saúde física, a fome, a crise na saúde sanitária, mundo afora, e as implicações que isso traz para a vida, para a saúde mental de todos, não é? E, inclusive, a saúde espiritual, diga-se de passagem, a questão do meio ambiente, também altamente uma crise que estamos a viver e que se conecta com essa nossa importante busca pela paz e pela saúde. A crise nas nossas relações com os nossos irmãos de outros reinos. Nós, espíritas, sabemos muito bem que já estamos a percorrer um longo caminho do mineral, passando pelo vegetal, o animal, até chegarmos agora no estágio hominal, Homo sapiens, e chegaremos no estágio da angelitude. E eu faço uma conta muito pessoal, o tempo que eu estimo para eu chegar no estado de angelitude é de cerca de 60 a 100 bilhões de anos. É mais ou menos o tempo que devo levar para chegar até lá. Temos muito o que fazer, muito o que trabalhar. A crise do lazer, a dimensão do lazer, as fronteiras entre o lazer saudável e aquele nocivo, doentio. A crise das opressões de toda ordem, xenofobia, sexismo, racismo, especismo, todos os ismos possíveis e imagináveis que estamos a perceber e que ferem corações e mentes de irmãos mundo afora e que fazem parte
dos noticiários, dos portais de internet, estamos a saber dessa crise, mas muitas vezes estamos desconectados das pessoas que estão a sofrer dessa crise. É uma espécie de referente ausente, não tem nome, mas são muitos, são milhões que estão a sofrer por conta da opressão. A crise no campo social e político, gravíssima, que estamos a enfrentar, a desconexão entre as elites políticas e o sentido de experiência comunitária, que Meimei fala tão bem na obra de Chico Xavier, a desconexão das elites com a coletividade, os interesses comuns de todos. O mundo digital, com as suas 1001 armadilhas, 1001 cascas de banana espalhadas pelo nosso caminho, com conteúdos nocivos, armadilhas de toda ordem e que escorregamos frequentemente nessas cascas. E hoje, a questão da espiritualidade, do propósito de vida e do autoconhecimento, ou melhor dizendo, a crise que a carência disto tudo provoca na vida das pessoas. E todas essas dimensões, meus amigos e minhas amigas, essa peregrinação que comecei nessa vida e que determina a missão que tenho a levar adiante nessa minha vida, que é a missão da minha vida, em tentar mostrar às pessoas de maneira simples, direta, não rebuscada, muito simples mesmo, a respeito das conexões de todas essas crises com o quê? Com a nossa paz e com a nossa saúde física, mental e espiritual. Todas essas crises demandam que trabalhemos firmemente, incansavelmente sobre cada uma delas e sobre todas em simultâneo, para que todos tenhamos isto aqui, que é o que o Pai Nosso que está no céu determinou para todos os seus filhos. Somos todos filhos de Deus, não é? Então, a influência dessas crises todas que estamos a mencionar na psicosfera são verdadeiramente obstáculos a esse autoconhecimento, essa viagem para dentro de nós que precisamos realizar o quanto antes. Essa conexão para dentro que nos permita a conexão para fora. Então, aqui alguns números. Prometo que não vou chateá-los com estatísticas. São realmente, às vezes, maçantes os números, mas esses são importantes só para dar uma ideia da crise na dimensão do autoconhecimento ou da carência do autoconhecimento e do propósito de vida. Uma pesquisa da Eurostat, o órgão da União Europeia responsável por estatísticas, nos afirma que 46% dos europeus têm sentido depressão ou ansiedade nos últimos 12 meses. Isso foi em outubro de 2023. É muita gente. Somos mais ou menos 500 milhões na Europa. Imagina a quantidade, não é? Falando aqui de Portugal, 57% dos portugueses revelaram ter algum problema de ordem emocional. Em 2022, 11,4% dos jovens na faixa ali dos 18 aos 24 anos não estudavam nem trabalhavam. É o que se convencionou chamar geração nem uma coisa nem outra. Estão vazios de ocupação. E aí eu me pergunto, é uma reflexão que eu faço comigo mesmo, que estou a aprender nessa jornada. Inclusive, aqui um parênteses, eu de fato estou a aprender e conto de coração com o apoio, com os insights, com as sugestões, com as críticas construtivas de cada um de vocês. Estou aberto, coração aberto para isso, porque desse retorno depende o meu trabalho, a missão, percebem? Então, contem comigo nesse sentido e, por favor, ofereçam isso. Eu receberei como se fosse um presente. E aí eu me pergunto essa questão dos jovens nem. Por quê? Nem trabalham, nem estudam, faltam condições estruturais para que o façam? Ou falta uma conexão, o GPS da juventude orientada para uma causa maior, para as causas nobres da vida? Ou as duas coisas em simultâneo? É uma reflexão que eu trago para todos, principalmente pais, mães, responsáveis, avós, avós. Eu sou pai, sou avô também, e me percebo refletindo sobre isso a todo instante. Uma outra crise que impacta na psicosfera do planeta é a crise da fome. Quem sente fome, sente problemas diretamente conectados com a saúde mental. E no planeta, quase 10% da população mundial ainda passa fome. O que é uma grande incoerência, porque grandes países produtores de alimentos têm safras recordes, acima de safras recordes. O Brasil, por exemplo. E para onde vai esse alimento todo? Por que não está a resolver o problema da fome que cresce
no Brasil, cresce no mundo, na Ásia, na África. Por quê? Qual é o direcionamento dessa alimentação? Está a alimentar o quê, além dos humanos? Percebem? Será que trata-se de um hábito, de uma revolução que devamos fazer nos nossos costumes para que a fome decresça no mundo? Em outras palavras, direcionar a produção de alimentos para os humanos e deixar, quem sabe, os nossos irmãos animais viverem a vida de filhos de Deus em paz, não é? Refugiados climáticos, uma outra crise gravíssima no mundo. Atualmente são cerca de 30 milhões de refugiados climáticos que são obrigados a sair para suas áreas que foram atingidas devastadoramente por eventos climáticos extremos e precisam sair daquelas áreas porque não há como viver lá. Então precisam passar a viver temporariamente em outros lugares, com outras características culturais, climáticas, com outras estruturas de atendimento às necessidades básicas, outros países com outras religiões, outra população a acolhê-los de uma forma assim ou assado. Percebem como isso influi também na psicosfera e, por consequência, indiretamente influi também numa busca pelo autoconhecimento e pela autoiluminação. Quem tem fome e que tem a casa devastada por um evento climático extremo, aliás, provocado pelo Homo sapiens, como conseguirá trabalhar a questão do desafio do autoconhecimento, não é? Já tem tantos desafios para enfrentar. Como vai abordar isso? Então, a importância de trabalharmos em todas aquelas dimensões da vida para que todos tenham as necessidades básicas atendidas e possam, então, empreender um pouquinho mais de tranquilidade a viagem para dentro de si mesmos. 75% das doenças infecciosas no ser humano têm origem em cerca de 200 zoonoses, doenças que estão lá no reino animal, muitas vezes quietinhas, estabilizadas, os vírus lá estabilizados no reino animal, mas por conta da movimentação do ser humano em busca da extração, da exploração dos reinos da vida, libertam-se os vírus, libertam-se as doenças, libertam-se as zoonoses que recorrentemente atingem a humanidade. A pandemia última que vivemos foi um exemplo. No século XX, as pandemias e grandes epidemias que aconteceram foram pelo mesmo motivo. E quem está a falar não é um peregrino, não é um bicigrino tresloucado, ativista ambiental, espírita, não. É a ciência que está a falar. É a ciência, é o mundo das informações. Essa questão é muito importante em relação à psicosfera e o autoconhecimento. Quase 1 bilhão de turistas entre janeiro e setembro de 2023, circulando pelo mundo, 38% a mais do que em 2022. E uma fortuna gerando na economia mundial, que é importante? Claro que é. Mas aí eu me pergunto, remetendo à dimensão do lazer, que tipo de benefício estamos obtendo no turismo? Para nós mesmos, que venha a contribuir para o nosso crescimento pessoal, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoiluminação. E mais ainda, que tipo de rastro estamos a deixar, enquanto viajamos mundo afora, na natureza. Percebem? Muitos turistas, enfim, um tanto desatentos quanto à questão dos resíduos, espalhando resíduos por todos os sítios. Esses resíduos vão para a natureza, infiltram-se nos ecossistemas e nos biomas, que por sua vez alimentam a cadeia alimentar, enchendo de plásticos, nanopartículas, por exemplo, que fazem toda uma volta cíclica e acabam aonde? No nosso prato. Percebem como tudo, absolutamente tudo está conectado? Cerca de 117 milhões de refugiados de guerra em 136 países, uma crise gravíssima. Redes sociais, 86% dos jovens portugueses admitem estar viciados nas redes sociais e 90% já as utilizam desde os 13 anos, quando não é menos, quando não são uma idade ainda menor, mais tênue, com todas as implicações que isso traz para a questão da psicosfera planetária e para a necessária viagem para dentro de nós mesmos. Então, Kardec, em Obras Póstumas, essa fala é maravilhosa de Kardec, porque é um convite a todos nós, espíritas e não espíritas também. Toda a gente. É imperioso que os espíritas dialoguem com diversos movimentos sociais. Estejam atentos às ações existentes em todas as partes do mundo. A casa planetária é muito pequena. E se consorciem a iniciativas em andamento de combate às injustiças e reafirmação de direitos. E isso, eu ouso dizer, estou aprendendo, por isso, por favor, deem um desconto,
de quem está aprendendo, processando as mensagens e tentando entregar algo positivo, tudo isso me leva a crer que estamos a tratar de requisitos para a autoiluminação, para o autoconhecimento. E aqui está um grande requisito. Percebem? Trabalhar todos esses indicadores, todas aquelas dimensões que mencionamos anteriormente. Quem sofre, então, com as dificuldades do mundo? Quem sofre? A lista é tão grande, a seara é gigantesca. Estávamos a conversar, né, meu irmão? O tamanho da seara, as falanges dos sofredores, de toda ordem, carecem do pão físico, do pão emocional. Quando realizei recentemente o projeto Bike for Life, percorrendo esse país incrível, chamando a atenção para a questão da prevenção do suicídio, da saúde mental, pelo ato em si, de estar viajando de bicicleta com banners chamativos, enfim, para chamar a atenção, para conversar com as pessoas pelo caminho, e conversei com muitas mesmo, isso foi gratificante, para poder olhar no olho dessas pessoas e dizer, meu amigo, minha amiga, tem jeito, não importa o problema que esteja enfrentado, tudo tem jeito, sem exceção, nenhuma ovelha vai ficar para trás, e se tem alguma para trás, espera um pouquinho, respira, te coloca firme, porque o resgate virá. O resgate virá. O apoio virá. Porque tem muita gente trabalhando no bem em nome desse apoio a todos. A todos. Então, uma das entidades que apoiou essa iniciativa foi o Voz de Apoio de Portugal, uma espécie de CVV de Portugal que atende emocionalmente as pessoas, com sigilo, com anonimato. É um trabalho fantástico. E aqui em Coimbra, aliás, existe uma outra entidade chamada SOS Estudante, faz um trabalho idêntico, maravilhoso, que também apoiou o projeto Bike for Life. Então, no conceito do Voz de Apoio, quem procura ajuda são os apelantes, e eu achei maravilhoso esse conceito, é muito abrangente, são aqueles que apelam por uma força, apelam por um abraço, por um acolhimento, por ajuda de qualquer ordem. E também podemos entender como refugiados de toda ordem. Que tipo de refugiados? Os refugiados da fome, da doença. Os refugiados emocionais, e são tantos. Eu mesmo. Não pensem que o palestrante também passa ileso sobre todas essas questões problemáticas aí. Não. Estamos juntos. Estamos muito juntos. Os refugiados da opressão de toda ordem. Os refugiados sociais e políticos, que sofrem com a falta de entendimento das nossas elites sobre o que é fazer política. Os refugiados do mundo digital, aqueles que escorregam pelas armadilhas do mundo digital, comparando-se muitas vezes com aquela vida fictícia, maravilhosa, com viagens, com namorados, namoradas belíssimas, com riqueza, com carrões, com influência, com youtubers, com milhões de seguidores. Tudo fake, tudo efêmero demais. Os refugiados climáticos, os refugiados do reino animal, de 1 a 3 trilhões de irmãos do reino animal sendo exterminados anualmente e emanando para a psicosfera todo tipo. Quem leu André Luiz, se não me engano, Missionários da Luz ou Mensageiros, eu não me lembro bem, sabe daquela passagem da equipe de André Luiz, o instrutor, num matadouro. Toda aquela psicosfera envolvendo o matadouro. E os refugiados da ausência de propósito de vida. Para esses também é essa fala humilde na noite de hoje. E aqui eu peço licença, eu tenho 10 anos de trabalho junto ao CVV no Brasil, no atendimento do chat online, e eu trouxe aqui 2 exemplos breves de falta de propósito e de falta de foco e distrações. Uma pessoa que apresentou-se no chat disse: acho que se as pessoas virem como é minha mente, tomariam um susto. Nem falariam comigo. Aí eu respondi: algumas pessoas poderiam pensar assim, outras poderão te acolher, te apoiar. Felizmente, sempre haverá apoio nessa vida, meu amigo. Um dia, estava assistindo um vídeo no YouTube, diz ele, de um rapaz que falava que a pessoa que não tem propósito na vida acabaria se matando, não como um suicídio direto, mas aos poucos acho que isso está acontecendo comigo. Uma pequena gota, uma pequena amostra do que é a crise da falta de propósito de vida. Notadamente entre os miúdos, mas também entre os graúdos. Os miúdos de todas as idades, se percebe isso em todas.
E o foco, a falta de foco, as distrações do mundo moderno que nos tiram do caminho da viagem interior. Aqui um outro exemplo, a pessoa disse, eu não consigo desenvolver as coisas que estou tentando fazer. Não tem concentração, não tem foco. Parece que me distraio facilmente. Você percebe que quem sofre acaba até, naturalmente, na ortografia, até fica prejudicada, dada a situação emocional da pessoa. Me dá frustração, diz ele, uma sensação de incompetência. E tudo o que precisamos fazer, entre tantas coisas, a principal seria abraçar essas pessoas, acolher, dizer que elas não estão sós. Esse já é o primeiro ponto, sabe? E elas não estão sós mesmo. Podemos fazer um pouquinho que fizermos, a atenção que dermos a ela, e pronto, uma outra atmosfera virá, uma outra possibilidade de vida virá, como esse arzinho agradável que vem da montanha e está a entrar ali, vem trazer outros ares para a pessoa, percebem? E aí, Manuel Filomeno de Miranda dá um diagnóstico perfeito no livro Transição Planetária. Ele diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes, do desrespeito às leis e à ética, e vejam só a abrangência, eu gosto muito de tratar dessa abrangência em todas as falas que eu fizer. Da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Porque enquanto esse tripé, um dos pés desse tripé estiver em falso, como vamos sentar-nos nessa cadeira sem o risco de cair, não é? O risco de cair é iminente. A queda virá em algum momento, se não cuidarmos deste tripé. Percebem? Felizmente, e aqui vem a mensagem de esperança, nunca tivemos tanto acesso à informação de qualidade e de apoio. Nunca tivemos. Temos esse apoio. Religiões, aqui a Casa Espírita, essa casa maravilhosa que ao entrar aqui eu já percebo uma psicosfera que já renova automaticamente o espírito, e é incrível, é assim mesmo. O acolhimento, o amor, o carinho dos trabalhadores da casa, quando me recebem aqui, puxa vida, me dá uma energia, me dá um gás assim tão grande, tão grande. Aqui é um ponto de apoio poderoso. Contem com isso. Assim como em qualquer outro ponto de apoio, qualquer templo, sinagoga, mesquita, igreja, seja onde for, as filosofias de toda ordem, os saberes ancestrais, organizações como o CVV, como o SOS Estudante, SOS Voz Amiga em Portugal, Voz de Apoio, Vozes da Esperança, Telefone da Amizade, são tantas instituições. Por isso que eu digo, a gente não está sozinho, por mais difícil que seja o momento que estejamos a viver, a gente não está sozinho. A gente conta com isso, sabe? A gente conta com esse apoio. É importante dar um passinho assim e buscar, abrir as portas para que esse apoio venha como uma chuva, sabe? Que vai reanimar a vida da gente. Uma chuva que venha depois de um longo período de estiagem, né? E a vida tem ou não tem esses períodos de seca, que parece que as coisas não acontecem, nada brota, mas vem a chuva. Tem um momento que vem a chuva. Então, Pietro Baldi, um filósofo do século XX italiano, muito amigo de Chico Xavier, nos diz que a vossa ciência econômica acredita justificar-se como se partisse de um princípio de justiça original, afirmando, com a sua premissa hedonística, a presença de um tipo abstrato de homo economicus, como se pudesse isolar, na realidade, um aspecto, como se cada fenômeno não estivesse vinculado a todos os fenômenos na lei universal. A nossa vida não é compartimentalizada, ela está conectada com todas as dimensões da vida que mencionamos aqui, naquele pequeno gráfico, e com todos os elementos da vida pelo planeta. E ignorar essas conexões nos faz doentes. Nos faz sermos homo econômicos, mas deixando de ser, talvez, homo pacíficos, ou homo felicitatus. O meu latim é maravilhoso, como vocês perceberam. É uma questão de escolha. O sistema sobre o qual estamos vivendo, essa matrix, esse sistema um tanto explorador, escravizante, exterminante, que tem vários nomes, capitalismo é um deles, impõe dificuldades e mil tolices à nossa busca por interiorização e autoconhecimento e as tentações consumistas, os hábitos alimentares discutíveis, opressivos, o pão e o circo que esse sistema oferece, diversões que nos distraem
muito da realidade, o mundo da drogadição, que é o pão desse sistema, tornam urgente a busca de tempo e concentração para essa viagem interior. Lembre-se que eu falei das 1000 tolices, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ao falar da doutrina de Sócrates e Platão, lindamente, aliás, Kardec fala sobre Sócrates e Platão, fazendo uma conexão, né? França, século XIX, Grécia Antiga, século V, IV a.C. Ele fala disso. Vejam só. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção que estamos a viver, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos, pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de quê? Desejos, apetites, temores, 1000 quimeras e 1000 tolices. Kardec falou nas tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna a ser ajuizados, nem por um instante. Kardec falando de Sócrates, falando de Platão. O Espiritismo dialoga com todos esses saberes. E assim, essa nossa busca destemida por esse conhecimento, esses saberes, tem um poder terapêutico nas nossas vidas. Eu acredito nisso. E acredito sem ser, por favor, psicólogo, intelectual, psiquiatra, não sou nada disso. Eu sou apenas um peregrino que está começando a jornada ontem, metaforicamente falando, e começando a tentar entregar alguma coisa de útil na vida de todos. Útil e urgente. Útil e urgente. Aqui, por favor, dá um cliquezinho nessa imagem, aqui, sobre ela. Tem um pequeno gifzinho. Veremos o nosso planeta tão bonito a girar, não é? Ali o Oriente Médio, nesse momento tão difícil, vibremos pelo Oriente Médio, Península Ibérica, passar aqui, não é a nossa casa, nesse momento. Do alto de nós mesmos, meus amigos, do alto de nós mesmos, da nossa essência humana. Ou seja, a partir da nossa realmente profunda essência humana, o que percebemos em relação ao nosso planeta? Fica a pergunta para uma reflexão no coração de cada um. O que percebemos? Nós percebemos alguma espécie de divisão? Alguma fronteira geopolítica? Percebemos alguma divisão social, econômica? Percebemos alguma divisão entre espécies na humanidade? Uma explorando a outra até a morte. Percebemos a importância do poder? Poder do dinheiro, poder das armas, da indústria bélica? Percebemos alguma coisa dessas bobagens que a humanidade cultiva nos tempos de hoje? Não percebemos nada disso. Percebemos apenas esse pálido ponto azul, pálido e maravilhoso, não é? Percebemos então, meus amigos, estamos a perceber a insânia desse sistema, dessa matrix sobre a qual estamos vivendo. Estamos percebendo os departamentos dessa matrix que estamos vivendo. A máquina da guerra, a máquina da geopolítica do poder, a máquina da indústria da pecuária, o consumismo, o pão e o circo que o sistema oferece. Estamos percebendo a insânia das opressões que esse sistema impõe sobre toda a humanidade. Então, meus amigos, é um convite. Percebam e observem que quanto maior a autoiluminação e quanto maior essa viagem para dentro em busca da nossa essência humana, em busca do autoconhecimento que nos fortalece para os embates da vida que às vezes nos machucam um bocadinho, não é? Quanto mais percebemos isso, mais forças teremos para avançar. E essa viagem para o autoconhecimento não significa uma fuga ou indiferença, não significa entrar num estado de meditação zen, um ascetismo, eu procurar as regiões mais remotas de Portugal, sem ninguém na minha volta, entrar em meditação e esquecer do mundo. Não, não significa isso. Não se trata de uma fuga ou indiferença. O Livro dos Espíritos nos dá a ideia do tempero, do caminho do meio, de não pecar por excessos em nenhum aspecto, inclusive neste. A pergunta: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Boa pergunta, né? Para quem está em busca da meditação, do autoconhecimento, que é o que eu estou em busca. Estou começando isso, porque eu já percebi que sem meditação na minha vida, as coisas tendem a ser um bocadinho mais difíceis. Então, eu
Com base nessa pergunta, eu tento modular isso para não entrar no excesso. E aí a espiritualidade nos responde não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, Papai do Céu, eu já entendi, não vou exagerar na meditação e vou tentar concentrar todas as minhas forças no apoio que eu possa prestar. Todo mundo que eu encontrar por esse caminho, se eu pudesse abraçar cada um, e eu posso, não é? Depois eu posso abraçar cada um que está em sofrimento e entregar uma força, um apoio, uma energia positiva que faça com que a pessoa siga em frente, com fé, de que seja lá o que estiver enfrentando, ela vai superar, é questão de tempo. É o que eu preciso fazer. Claro. Essa é a ideia, essa é a missão da vida ao entregar essa mensagem sobre todas essas conexões que estamos a falar. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. Nada dos extremos. Fujamos dos extremos, não é? Que mais? Que esse processo de autoconhecimento seja, então, um mergulho produtivo para dentro de si, gerando experiências para nós mesmos, mas também para todos os integrantes da experiência comunitária deste planeta chamado Terra. Todos os integrantes, sem seletividades, sem exceções. Deve ser uma busca útil pelo autoconhecimento. Deve ser uma busca que propicie crescimento do indivíduo, crescimento a todos que peregrinam por esses caminhos da Terra. Aqui eu até poderia ter feito uma imagem diferente, né? Ter colocado alguém de bicicleta por esse caminho. Eu vou trocar essa imagem. E que promova o crescimento da coletividade. Porque nada que seja benefício para mim só, não há alegria em apenas eu, só meu grupo, só minha família, só os meus concidadãos, só os meus compatriotas que sejam felizes. Não, toda a humanidade precisa ser feliz. Porque vivemos numa casa planetária tão pequenininha, um condomínio tão pequeno, que se estamos na sala de jantar, felizes, celebrando a vida, comendo, nos alimentando, conversando, dialogando, mas no quarto ao lado, alguém a chorar, a sofrer, ou seja lá quais forem os motivos, qual é a felicidade que teremos na sala de jantar? Não será completa. Nós precisamos atender aquele que está ali precisando do apoio, para que a paz na casa seja a questão predominante, não é? Então, ideias aqui para dar suporte a essa viagem do autoconhecimento. Joana de Ângeles, não tem como não requisitar Joana de Ângeles para nos apoiar nessa empreitada. No inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. Imediatamente a necessidade do autoconhecimento constitui um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, porquanto lhe propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis e dos prejuízos comportamentais que decorrem dos vícios e paixões primitivas. E aqui, meus amigos, a grande ferramenta de vida deve ser vencido a esforço tenaz esse desafio do autoconhecimento. E se a gente não conseguir dar conta desse esforço pela busca do autoconhecimento, pede ajuda, socorro, me ajuda aqui. Me ajuda, meus amigos, me ajudem, porque eu não estou conseguindo. Pedir ajuda, pedir o apoio. Nas casas espíritas, em todos os sítios, haverá alguém que vai dar esse apoio. É certo, eu tenho convicção disso. Esse apoio virá. Não ter vergonha jamais de pedir apoio nessa empreitada. O espiritismo, filosofias e esse desafio, não é? Memórias de um Suicida, né, meu amigo Leandro? Que obra, que autora, meu amigo Pedro. Eu estou com o Leandro, porque eu falei com o Leandro antes. Meu amigo Pedro Camilo, querido, que eu conversei, hoje tivemos conversas maravilhosas, ricas, sobre a vida, sobre Ivone. No livro Memórias de um Suicida, a fala de um dos espíritos que está lá, do lado de lá, e que levou adiante o ato do suicídio, que está preparando para reencarnar-se,
Ele era um filósofo materialista, positivista, não acreditava em vida depois da morte, espiritualidade, nada disso. Teve um momento eureka dele, de autoconhecimento. Sim, meus amigos, disse ele, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombras de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que eu neguei. Cumpre-me, então, recomeçar os estudos. E os estudos vêm, e o apoio vem nesse sentido. Na espiritualidade, ainda conforme a obra da Ivone, que é fantástica essa obra dela, a referência a esses estudos, o emérito educador que auxiliava-nos a esfolhar a nossa consciência, levando a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito. E nesse processo de esfolhamento da consciência para que algo melhor surja, olha o que acontece na espiritualidade. Estudos concretos de filosofia, análise comparada de filosofia, inclusive conhecimentos do Antigo Egito e da Índia. Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Ciência, pedagogia, as leis da ética e moral, sociologia, história, toda a ordem de ciências, de informações que vão ser ferramentas para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. É fantástico, é fantástico. E Kardec, então, codificou a doutrina espírita enfeixando várias flores, não é? Fazendo um buquê maravilhoso na nossa vida. E ele traz conhecimentos de saberes ancestrais, que estão ali guardadinhos, estão ali na doutrina espírita. Um deles, por exemplo, vem da China antiga, do taoísmo. Lao Tse nos diz que quanto mais se caminha para longe, menos se conhece. Em termos de autoconhecimento, quanto mais caminhamos para longe da nossa essência humana, da importância de nos autoconhecermos, pior fica a situação, não é? Pior fica. Da mesma forma, os irmãos muçulmanos, o sufismo, que é uma ramificação do Islã, e que traz poesias lindas, traz conexões com a doutrina espírita maravilhosas, inclusive em relação ao reencarnacionismo, nos orienta que morrer, entre aspas, por favor, morrer antes de morrer, é o ideal. Deixar morrer antes que nós desencarnemos de fato toda sorte de paixões, vícios, toda sorte de distrações que nos tiram desse GPS com alto, dessa busca pelo autoconhecimento, percebem? Deixar que tudo isso morra, entre aspas, antes de nós partirmos desse mundo. Isso faz parte de alavancar, fortalecer a saúde emocional. E Gandhi, falando do silêncio, ele diz que a experiência me ensinou que, para um adepto da verdade, o silêncio faz parte da disciplina espiritual. O mundo anda um bocado barulhento, não é? Às vezes o silêncio físico é bem complicado. Mas busquemos de forma tenaz algum silêncio em meio à natureza. Coimbra aqui é pródiga nisso, né? Há muitos espaços verdes nesse sentido, para que possamos fazer essa busca com disciplina, essa busca, essa introspecção, essa meditação produtiva. E aproveitando a fala de Gandhi sobre silêncio, Mateus, capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Esse secreto podemos entender como o religare, a reconexão com a espiritualidade, com o alto. E esse religare, as ferramentas do religare, a meditação, a prece, sobretudo o desapego às coisas do mundo de César que tanto nos tiram do caminho, tanto nos tiram do foco, levando por caminhos que não desejamos, tanto assim, não é? E aqui uma obra, título de sugestão, estou a lê-la, está aqui comigo até na pasta, O Caminho Silencioso, uma introdução acessível à prática da meditação. Não tem cunho religioso, é apenas um método muito simples, muito acessível para que busquemos a meditação. Vale a leitura de Michael Eastcott. Fica uma dica de leitura. Meus irmãos e minhas irmãs, quase lá, né? Peça ajuda ou ajude, ou faça os dois, não é? Peça ajuda e ajude também ao mesmo tempo. O homem integral, Joana de Ângeles, dá o caminho das pedras, a mente equilibrada. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Percebam que não é no condicional, não é pode ser que surja. Joana dá um recado de esperança aqui. Surgirá a saúde ideal. Ela virá. Não importa o que estivermos enfrentando, com apoio, com força, com harmonia, com a mente, sabe, tentando colocá-la nos trilhos, essa saúde equilibrada virá.
Irá. É questão de tempo. Porque tudo acaba bem no final. Frase surrada essa, né? Clichê de autoajuda. Tudo acaba bem no final. Se não está bem ainda, é porque não chegamos no final. Sabedoria da gaivota. Numa dessas viagens que tenho feito de bicicleta, entre uma palestra e outra, num dia de extremo vento, velocidade altíssima do vento, quase a me derrubar da bicicleta. Eu tive que parar uns instantes, porque senão, né, poderia até mesmo desencarnar. Olha que dramático o palestrante, né? Poderia desencarnar. A gaivota, parei para observar a gaivota. Observar a natureza é lindo, nos traz lições maravilhosas, maravilhosas. Naquela ventania intensa, a gaivota sabia o que fazer. Ela se conhecia, sabia das suas potencialidades, sabia como lidar com aquela dificuldade imensa de se manter no ar, manter o voo, manter a direção para onde ela queria ir. Sabedoria e serenidade da gaivota. Ela sabia o que fazer e tinha serenidade para executar o que tinha que fazer. Sabedoria e serenidade ao lidar com forte vento, uma analogia concreta com a vida real, não é? E com a necessidade de agirmos da mesma forma frente aos problemas. De novo, nem sempre conseguimos essa sabedoria das aves, das gaivotas, sozinhos. Então, peçamos ajuda, peçamos apoio. Não hesite em fazer isso. E o que possuímos em nossa habitação interior? Trago aqui uma fala muito interessante de Khalil Gibran, na obra O Profeta, que a minha amiga Anabela, inclusive, nós conversamos sobre o Profeta, muito, não é? Lembra naquela jornada em... agora esqueci a cidade. Mas, enfim, nós conversamos muito sobre isso. Proteges tão bem a tua habitação, trancas tão bem a porta, o que tens lá dentro são coisas preciosas? Tens a justiça, a beleza, a bondade? Se não tens essas coisas, que valor tem a tua habitação? Por que tens tanto medo de a perder se não tens nada lá de valor? E se não temos nada lá de valor, é porque ainda não empreendemos essa viagem do autoconhecimento, da autoiluminação, que vai revelar tesouros divinos, potencialidades absurdas que temos dentro de cada um de nós. Não foi o mestre que disse, sois deuses, com um D minúsculo? Então, está tudo dentro da nossa habitação interior. Então, meus amigos, minhas amigas, pedindo desculpas pelo abuso da paciência de todos, para tanta tagarelice, mas as mensagens são tão importantes e tão urgentes, e temos tanta informação para passar, que às vezes até o tempo estoura em alguns minutinhos. Nós procuramos vida no universo, não é? Missões espaciais estão aí a procurar vida no universo, estamos com ansiedade para saber se estamos sozinhos ou não no universo. E se não estivermos sozinhos? E se em todo o universo infinito existir só o planeta Terra e só a humanidade? Com que expressão no rosto, com que sentimento nos colocaremos frente ao Pai, Criador de todo o universo, depois de termos esgotado o planeta Terra, os seus recursos ambientais, esgotado a vida, hipoteticamente a única vida do universo inteiro, em seus ambientes naturais, em seus ambientes emocionais, na psicosfera do planeta, temos esgotado as possibilidades de que os irmãos procurassem essa viagem profunda do autoconhecimento por conta da nossa submissão ao sistema vigente, que nos explora, que nos distrai, que nos escraviza. É uma reflexão para que pensemos bem e pensemos como se fosse a única... Não é, eu acredito. Mas e se fosse? E se aqui é o único lugar do planeta, do universo com vida? Façamos valer a vida nesse planeta, atuando em cada uma daquelas dimensões que mencionamos antes, inclusive na dimensão da carência do propósito de vida e da carência dessa disposição para um autoconhecimento. Então, que essa fala seja útil, é só o que eu desejo. Que seja útil, que seja uma mensagem de força para todos, porque não foi uma palestra, lembra que eu falei lá no início, não foi uma fala como eu sequer sou palestrante, foi uma chamada urgente. Foi uma chamada urgente. E verifiquem aí, nos seus telemóveis, por favor, está a chegar no telemóvel de cada um de vocês uma chamada. Reconecte-se, a chamada nos convoca a reconexão com a natureza e conosco mesmos. E aí o que eu peço a todos, singelo pedido de coração, é que todos nós, eu inclusive, teclemos aqui e aceitemos essa chamada
pelo bem nosso mesmo e pelo bem de todos que nos cercam. Todos, sem exceção, nesse planeta incrível. Então, na busca por preciosidades como autoiluminação, propósitos de vida, de novo, e é chato esse palestrante, né? Repete a mesma coisa, não hesite em buscar ajuda. Meus amigos, muito obrigado.